Olá, aqui é Erivelto Malocci, oficial, martelinho de ouro. Só perguntando muito sobre coluna. Coluna Erivelto, amassado de coluna é grande, amassado pequeno, alongamento, alastrar, martelo, pino, enfim, muitas perguntas, muitas dúvidas sobre coluna. Ó, saiba que isso é muito normal, isso aí, tá? Eu mesmo, quando comecei no martelinho de ouro em 96, tá? A coluna era um sacrifício para fazer. Mesmo porque naquela época nós não tínhamos as ventosas, puxadeira, cola, nem sabíamos disso. Fui conhecer isso em 2003, na minha primeira viagem lá para a Grécia. E as ventosas lá eram uma das primeiras que foram criadas aí. As ventosas grandes. Olha, era um trabalho gigantesco, sabe? Mas vamos aqui, ó. Alastrei a coluna aqui, dei de cara com um amassado grande. Dei de cara com um amassado relativamente grande. O que fazer nesta hora? Olha aí, ó. Certo? Primeiro de tudo, o que você vai fazer? Primeiro de tudo. Vai pegar uma ferramenta, vai procurar acessos atrás do airbag e vai comprovar que realmente não tem acesso. Não basta você olhar, tem que colocar a ferramenta, esfregar, ver se tem acesso. Não vai que tem acesso. Se tiver acesso, vai facilitar. Não tem? Vamos para a ventosa, tá ok? Ventosa, cola quente. Não é que o amassado é grande, que você precisa usar uma ventosa grande. Nada disso. Aqui é pouca cola. Coloquei no meio do amassado. Eu sei exatamente o tempo da cola, tá meio rápido. Vamos puxar. Como eu sempre falo, batidas leves. É melhor que a cola se rompa do que rompa a tinta. Ainda mais em amassado grande. Pouquinho efeito. Vamos para mais uma e deixar um pouquinho mais a cola. Ok? Acontece muito, temos que estar preparados, amassados pequenos, grandes, temos que fazer todos, certo? E de uma forma rápida. Espero que seja rápida. Lâmpada posicionada. Vamos lá. Sempre batidas leves. Aí, ó, melhor que se rompa a cola do que se rompa a tinta. E mesmo porque aqui eu já fiz toda a coluna, ficou só esse amassado justamente para explicar para você. Olha aqui, ó, formou aquele espécie de vulcão, certo? Subiu as laterais e o meio não subiu. O que a gente vai fazer agora? Vou pegar uma ventosa um pouquinho menor. Eu estava usando essa aqui da Laca, vou usar essa aqui da Vert. Uso muito pouco isso aqui, mas nesse caso aqui ela vai servir. Olha a diferença de uma e da outra. Ok, vou bem naquele meinho lá, certo? Vamos lá. Huh? Yeah, looking for my tools. O americano tá procurando as ferramentas dele, disse que perdeu as ferramentas dele. We need to get him a shirt. Ah, acabou de achar, dentro do carro. Aí, ó, já que ele perdeu, vou aproveitar a dica aí, ó. Deixou ferramentas dentro do carro, em cima do banco. Banco de couro, ferramenta, aquela ferramenta para alumínio. É um perigo furar um couro e ter que pagar um couro de um carro aí, entendeu? Pagar um banco de couro de graça, só porque esqueceu as ferramentas dentro do carro. Vamos ver. Opa, a puxada foi boa, pelo visto. Olha lá, continua o vulcão. Vamos dar mais uma puxadinha no meio do amassado. Aí depois vamos entrar com o martelo. Vamos ver se vai resolver isso aqui. Esperando o tempo da cola. O tempo da cola que sempre é uma dúvida muito grande aí para os martelinhos, né? Tempo de cola varia muito. Tempo, umidade, cola que você usa. Tem cola para alumínio, tem cola para o calor, cola para o frio. Tem cola para todo jeito. Cola colorida, cola cor-de-rosa, cola verde com bolinha branca do Palmeiras, preta com bolinha branca do Corinthians. Eita, isso é brincadeira, viu? Vamos lá. Olha, não foi. Não, a gravação é assim, esse álcool sempre some, tá? Aqui. Olha, ficou meio, é hora de pegar, quebrar essa parte aqui de cima levemente só até ela chegar ao nível da chapa.
e depois puxar de novo, tá? Vamos lá. Por que eu falo o nível da chapa? Aqui tá o nível da chapa. Aí ficou o quê? Olha aqui, ó. Ficou ali uma espécie de um V, parece ali. Então quando fica assim, olha, eu tentei subir uma vez, não subiu. Vamos ter que abrir esse amassado, ou seja, alargar esse amassado. Deixar esse fundo aqui um pouquinho mais raso. Não importa se o amassado vai ficar maior, o fundo vai ficar um pouquinho mais raso. O que é que eu vou fazer agora? Você pode fazer isso com o pino também. Eu uso martelo, você pode usar o pino também. Caso você se sinta mais seguro com o pino, não tem problema nenhum. Eu prefiro usar o martelo. Para você fazer isso, muito importante, que você não acerte o centro do amassado. Não bata o martelo no centro do amassado, só nas bordas. Tá, Erivelton? Mas o amassado era pequeno, agora ficou maior do que o amassado original. Isso não é problema, o problema é quando tá, o meio do amassado está muito fundo. Agora está um pouquinho mais raso o amassado, certo? Tá maior, mas está mais suave. Então agora acredito que ele vai subir esse centro aí. Isso é muito importante, você nunca bater, seja com o martelo, seja com o pino, no centro do amassado. Vai fazer o quê? Você vai afundar mais ele. O centro tá ali, ó, dessa maneira. Se você bate aqui, ó, tá assim. Se você bate aqui, você vai afundar mais, fechar mais. Sendo que eu estou fazendo o quê? Eu estou abrindo o amassado para que fique mais suave. Para pôr a ventosa nesse meio aqui e, ó, subir o centro do amassado. Isso aí, vamos lá. Parece forte a pancada, mas eu tô controlando a puxada, por quê? Para não afetar a tinta. Olha, ó, como sempre falei, rompeu a cola, mas não rompeu a tinta. Vamos ver o resultado disso aqui. Olha ali, puxada praticamente perfeita. Esperar filmar e eu vou dar uma avaliada mais de perto. Então avaliando ali, olha, o meio do amassado sumiu, ficou um pequeno baixinho, um pequeno ponto negativo que vai ser facilmente resolvido agora. Vamos lá. Ficou um pouquinho negativo lá de cá, certo? E bem no meio aqui, ó, um pequeno negativo também. A gente vai resolver muito fácil isso aí. Agora não é hora de baixar não. Subir na hora de baixar. Vamos fazer o quê? Aqueles dois pontos negativos, vamos pegar e deixar ele praticamente simétrico. Depois baixamos tudo. E diminuir um pouquinho a quantidade de cola que coloquei, certo? Pra gente pegar uma área bem específica ali do amassado, justamente aquele ponto negativo. Uma puxada rápida, ó, mais uma vez. Rompeu a cola, consequentemente a tinta continua intacta. Não serve aquele puxadão forte, que ela serve só para atrapalhar a tua vida. Olha aí, ó, tinha um negativo um pouquinho para frente do amassado, subiu. Agora ficou só esse detalhezinho aqui, certo? Tá vendo, ó?
que seria o meio do amassado. Eu vou subir mais um pouquinho, usando aquela ventosa pequenininha, tá vendo? Ó, mínima coisa, mínima cola, mínima. Eu vou subir mais uma vez, daí eu vou usar o martelo. Daí eu só vou abaixar e deixar ali perfeito, entendeu? E já vou vou repetir a explicação. Tô vendo um reggae hoje, né? Beleza. Boa. Acredito que foi boa a pegada. Aqui, ó, flanela personalizada da cor do carro. Olha, agora é hora de avaliar toda a chapa, certo? Você tem que observar toda a chapa. Você vai ver que no meio do amassado tem um pequeno ponto negativo. Só que se a gente avaliar esse ponto negativo com toda a chapa, todo o metal, ele está um pouquinho mais alto. Então é hora de saber abaixar tudo isso aqui com inteligência, ou seja, nunca tocar naquele ponto negativo, certo? Só os pontos positivos que a gente vai baixar no martelo ou no pino. Eu vou usar o martelo, tá ok? Mas quer usar o pino? Fique à vontade. Vamos lá? Pegando só os contornos daquele ponto negativo, certo? Ele é negativo com relação ao amassado, mas ele está positivo com relação a toda a chapa. Ou seja, se a gente não bater no meio dele, ele não vai baixar mais. Ok? Vamos lá. Hey, Tyler! Quero que observe agora como está esse amassado. Olha, aquele meinho lá, o vulcão, ele sumiu já, certo? O meio do amassado ele sumiu, tá muito fácil, ele tá bem, muito ao nível já. E só com o martelo eu resolvo praticamente esse amassado aqui. Deixa eu dar uma observada aqui. Olha, o meio do amassado estava aqui, ó, nessa posição aqui. Já não existe mais aquele vulcão, certo? Agora é só alongar no martelo, deixar ele ao nível conforme toda a chapa, conforme toda a coluna. Vou posicionar a lâmpada para eu desamassar. Vamos lá. Você pensa assim, ele vê, ó, tá, meu, você tá batendo pra cá, o amassado tá aqui, você tá batendo aqui, ó. Por quê? Porque o amassado, quando teve impacto aqui, ele sofreu alguma deformação aqui que a gente vê só na lâmpada, entendeu? Nós puxamos o meio do amassado, alinhamos a chapa, mas essa deformação continuou aqui. Agora é hora de aproveitar ela também, que virou um ponto positivo, e alongar e deixar toda a chapa lisa. Vamos lá? Eu estou fazendo aqui em modo profissional, rápido, certo? Mas você pode fazer assim, ó.
Entendeu? O efeito é o mesmo. Tô fazendo só em modo um pouquinho acelerado. Mesmo porque eu não quero ficar o dia inteiro gravando aqui, né? Tem que acabar esse carro aqui. Você também não vai ficar o dia inteiro vendo um vídeo de uma amassada de coluna. Bom, a parte mais difícil do amassado está resolvida, que era o meio dele. Eu acredito que é ali que você teria a maior dúvida, porém um pouquinho para frente do amassado, exatamente aqui, bem fora do amassado, olha, tem um negativo bem suave. Vamos puxar ele então? Certo? Por que eu falo que ali o meio ali seria a parte mais difícil? Porque para mim, quando eu comecei, era a parte mais difícil. Eu acredito que para você também. Afinal de contas, somos iguais, não somos iguais? Tem um pouquinho mais de experiência, mas você vai chegar lá também, tá ok? Mas para todo iniciante, a parte do meio ali é a parte mais difícil, onde foi o verdadeiro impacto da pedra. Batidas bem leves, não vou nem tirar de uma vez para não subir muito, porque esse negativo estava muito suave e evitar de perder todo um trabalho. Ó, mesmo assim subiu bastante ali. Perfeito, vamos abaixando. Tá aí, uma bela aula de coluna. Peço para você que reveja esse vídeo várias vezes, várias e várias vezes. Vai te ajudar e muito. Tem muita técnica colocada nesse vídeo aqui. Então, olha, deixei várias técnicas aqui. Compartilhei com você várias técnicas. Agora eu peço o que para você? Vamos fazer um acordo? Compartilhe com seus amigos também, tá ok? Isso daqui é um conhecimento de 20 anos. Passei aqui, ó, em poucos minutos para você. Compartilhe com mais pessoas, tá ok? Vamos aumentar o número de pessoas aí que seguem o nosso canal e estão tirando proveito de aulas de martelinho gratuitas, ok? Eu sei que o pessoal tá pagando muito caro nesses cursos aí de 3, 4, 5 dias aí para não aprender nada. Pode pôr nos comentários se você fez um curso de 3 dias e se alguém
te ensinou a fazer uma coluna como essa aqui, tá ok? Eu acredito que não. Mesmo se te cobraram para não ensinar. Aqui eu ensinei e foi de graça, tá ok? Então eu peço para que você compartilhe com seus amigos. Sendo assim, eu vou compartilhar mais o meu conhecimento com você, tá ok? Combinado? Então tá. Temos um encontro marcado quando? Tá lembrado? No próximo vídeo. Abraço.